Então, pessoal, para vocês entenderem o que aconteceu comigo, fiz esse desenhozinho simples aqui, para vocês verem que muitas vezes, por mais que você dirija numa boa, segurança total, tranquilo, pode acontecer de você não ter culpa nenhuma e acabar morrendo. E por isso você tem que ter um carro bem seguro. Eu tava vindo numa boa, numa rua, essa aqui é muro, tá, pessoal? Você não tem visão do carro que vem daqui, nem ele tem visão do carro que vem de cá. Bem devagarzinho, numa boa, sinal verde, 30 km por hora a velocidade da via, não é uma cidade grande, é interior. Então eu vinha numa boa aqui de noite, ia passando pelo sinal, ele provavelmente já tinha passado há algum tempo em alta velocidade, que era um carro que tinha sido roubado, e uma viatura da polícia também em alta velocidade. Então quando eu vinha passando pelo sinal, que estava verde para mim numa boa, o carro veio em altíssima velocidade e explodiu aqui. A batida foi tão forte, pessoal, que arrancou essa roda aqui e o carro foi jogado lá pro passeio, do outro lado da rua, né? Aqui, ó, o carro foi parar aqui. Eu não tive nada, minha mulher que estava do lado não teve nada, graças a Deus. E olha que o C3 não é um carro lá muito seguro. Então, o que aconteceu comigo foi a prova claríssima de que você, por mais defensivo que seja no trânsito, não necessariamente garante a sua vida. E aqui eu sobrevivi, mas eu fiquei bem marcado com essa situação, né? Eu pensei, o próximo carro que eu for comprar será um carro ainda mais seguro do que o meu, porque eu acho que foi um pouco de sorte aqui. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que acompanharam, né, a situação, o boletim de ocorrência e tudo mais, algumas pessoas que nunca tiveram seguro no carro passaram a ter seguro depois que souberam o que aconteceu comigo, né? Ah, nunca aconteceu nada comigo, eu dirijo bem, eu evito acidente. Tá aqui uma prova de uma situação que era impossível de ser evitada, por mais que você tivesse todo certinho aqui. Mesmo que você dissesse, se você estivesse chegando aqui, você conseguiria frear. Não tinha espaço aqui, né? É uma rua bem fininha aqui, só passa praticamente um carro. Não tem como esse cara desviar, não. E foi um dos motivos, né, de eu ter procurado um carro com nota máxima de segurança. Bom, pessoal, vou só mostrar o carro aqui bem rápido, pra galera não pensar que eu tô falando as coisas do carro sem ter o carro, né? Tá aqui o carro, tá parado na garagem. Quem não viu os vídeos lá, né, de antes, a minha versão é essa aqui, a MSI 1.6. Isso aqui faz parte do pacote de conforto, né, a roda de liga leve. Isso aqui também, essas besteirinhas aí que o brasileiro gosta, né, e não dá tanta importância quanto o item de segurança. Está aqui o fundo dele, o famoso porta-mala problemático, né, e ali Polo. E a cor é essa aí que a galera mais gosta aí, pelo que eu tô vendo, né? Que é essa cinza platino. Fala, pessoal, beleza? Pinche aqui, o meu canal é de tecnologia e alguns já poderiam perguntar o que um carro tá fazendo no canal de tecnologia. Bom, carros também envolvem muita tecnologia e é sobre isso que eu quero falar. Esse vídeo é principalmente para você aí, seguidor, que lembra como eu sou bastante criterioso, chato, cri-cri nas análises que eu faço dos aparelhos. Foi isso que eu fiz quando eu fui decidir que carro que eu ia comprar. Bom, a primeira coisa, já eliminar aqui desse vídeo, é aquele tipo de comentário do carro zero é loucura, carro zero é burrice. É verdade, em termos de padrão de qualidade, né, de itens de série, de itens de segurança, que o brasileiro está pouquíssimo atento, e eu vejo muito mais vídeos falando mal do Polo do que vídeos sinalizando essa possível mudança na visão do comércio, do mercado brasileiro, a partir, né, do que a Volkswagen resolve trazer com o novo Polo. É um pouco disso que eu quero falar, né? Ele diz para o mercado nacional mais ou menos o seguinte, né? A gente entende que vocês merecem pelo menos isso, que é uma coisa que as outras montadoras não estão dizendo, né? Eu não acho que você mereça de fábrica um vidro elétrico, eu não acho que você mereça de fábrica um ar-condicionado, eu não acho que você mereça de fábrica um ABS, eu não acho que você mereça de fábrica um volante com direção elétrica. Então são essas coisas aí que eu acho bem interessante, né, de observar em relação ao novo Polo, porque ele abre um caminho, né, para o consumidor brasileiro, que eu não sei se o consumidor brasileiro está conseguindo enxergar, entendeu? Então, já que o brasileiro ele não dá muita importância ou quase nenhuma ao fator segurança, e eu perdi o meu carro anterior em uma batida que eu não tive absolutamente culpa nenhuma, né, e agora eu dou bastante importância à segurança, esse é um carro com nota 5 estrelas, né, que é a nota máxima aí no teste de segurança. A primeira piadinha que se escuta em relação ao novo Polo é: você pode, olhando na rua,
achar muito parecido o novo Polo com o Gol, mas internamente e a nível de projeto são carros completamente diferentes. Só para você ter uma ideia, esse Gol que você está vendo hoje na rua, ele vai sair de linha porque a própria Volkswagen agora já considera o Gol como velho demais e vai tirar ele de linha em 2021. E em 2021 ela vai passar a produzir um novo Gol baseado na plataforma MQB, que é a plataforma do novo Polo. Só que, atente a esse detalhe, o novo Gol ele vai ser baseado na plataforma do novo Polo, só que piorada, capada. Então, mesmo o novo Gol já vai ser pior do que o novo Polo, porque vai ser a estrutura do novo Polo um pouquinho defasada, um pouquinho piorada. A plataforma MQB considere como o esqueleto do carro, a estrutura do carro. E ela é extremamente moderna, tão moderna, essa que está no novo Polo é exatamente a mesma estrutura de carros da Audi também. Para vocês terem uma ideia do nível de confiança, se está em um Audi, é porque com certeza tem qualidade. Então a plataforma MQB ela muda coisas essenciais no carro, principalmente duas coisas: segurança e peso. Para vocês terem uma ideia, o tipo de aço usado nessa plataforma MQB que está presente no Polo, ele é 4 vezes mais resistente do que o aço comum, as chapas de aço comum utilizadas nos carros aqui do Brasil. Então são aços de ultra e alta resistência e ao mesmo tempo componentes bem mais leves. Então o carro fica mais leve, consome menos e resiste mais a impactos. É um carro mais seguro. Ela trouxe uma rigidez torsional da estrutura que confere a um carro desse porte uma segurança na estrada, né? Uma estabilidade e um conforto de carros muito mais premium. Obviamente eu já estou falando que isso aí vai afetar a dirigibilidade do carro, né? Passa a ser um carro muito mais gostoso de dirigir, mais confortável, mais silencioso e ao mesmo tempo um carro que consome menos gasolina, que é o que a gente preza aqui no país, né? Uma gasolina tão cara como essa. Mas tem mais vantagem na plataforma MQB que eu quero que vocês saibam também. Vários Audis vão passar a utilizar. A fábrica ela acaba conseguindo reduzir o custo, porque a base do carro se repete. Eles conseguem jogar esse excedente aí de dinheiro, né, na produção do carro em itens de série que em outras situações provavelmente aquele carro não teria, né, ou um carro daquela categoria não teria. Então, o custo que antes ia para a parte da produção, eles podem colocar em, por exemplo, itens de segurança num carro que dificilmente teria todos aqueles itens de segurança se fosse produzido com uma plataforma própria só para ele. Mas o principal, ele tem tecnologias que só estão presentes em carros premium de categorias bem superiores, e são essas coisas que eu quero mostrar para vocês. É fazer você adquirir a mesma consciência, a mesma responsabilidade de compra que eu tento fazer vocês terem em relação ao celular. O brasileiro, ele dá muito mais importância ao aspecto visual do carro do que ao aspecto de segurança. O que está tendo a rodo aí nas concessionárias é o Polo com o pacote conforto, pacote de segurança que se exploda. Isso é completamente errado. Isso reflete a mentalidade do consumidor brasileiro, que é horrível. O carro que é vendido para o público europeu, que não aceita as porcarias. Você não vê lá na Europa Onix. Essa é outra parte aí também que eu quero entrar. Algumas pessoas queriam comparar e praticamente todos esses aí que eu citei são modelos já bastante ultrapassados, que já não deveriam mais ser aceitos, né? O Onix é o carro mais vendido do Brasil, um carro extremamente defasado, com um interior bonitinho e uma multimídia que agrada. Essa descaração aí ele compra, mesmo que o carro seja inseguro, mesmo que o carro tenha um desempenho bem aquém do que ele deveria ter, né? Mesmo o Onix 1.4, eu acho ele um carro morto, um carro pesado. O Fiat Argo, acho o Fiat Argo superior. O Fiat Argo é menos seguro, é mais caro o seguro dele, a manutenção é mais cara, o carro é mais pesado e anda menos. Eu vou falar dos defeitos que eu encontrei no novo Polo também, pode ficar despreocupado que eu não vou passar a mão no carro não, beleza? Eu vou mostrar para vocês os itens de segurança que ele tem, que provavelmente você não vê no dia a dia, né? Você não sente esses itens de segurança atuando e talvez por isso as pessoas não queiram pagar por eles, mas eu acho que se você conhecer um pouquinho de cada um desses itens de segurança que está ausente em 90% dos carros aí dessa mesma faixa de preço, você vai ver que são coisas bem interessantes de ter no carro
e que tornam o carro no nível, como eu falei, né, premium, na verdade, de categorias acima da dele. Então vamos lá, eu vou mostrar aí os itens de segurança interessantes do Polo. O primeiro deles é esse, né, plataforma MQB, o tipo de aço utilizado 4 vezes mais forte e ao mesmo tempo mais leve, então só aí já resiste a impacto de forma diferente, é um carro mais seguro só por isso. É um carro gostoso de dirigir na cidade porque é macio. A suspensão da Volkswagen no Polo especificamente, ela sai um pouco do padrão Volks, que é aquele mais durão, né? Um carro que aguenta bem o solo brasileiro, mas para aguentar esse solo brasileiro é uma suspensão mais dura, para não chegar no fim do curso daquela pancada, né, dos carros mais macios. O novo Polo está muito bem regulado para o solo brasileiro porque eles tornaram a suspensão confortável na cidade e rígida na estrada. Então é um carro que é no chão mesmo na estrada. Você pode entrar na curva ali rasgando que o carro fica no chão, e na cidade ele não é aquele carro que você está sentindo o saculejo que é comum, por exemplo, no Gol, né, que é um carro da Volkswagen aí bem mais conhecido do pessoal. Então nesse ponto o Polo também muda um pouco o padrão Volkswagen de suspensão, muda para melhor. Outro fator essencial que eu considero aí na hora de fazer uma compra, que eu acho que você também deve prestar atenção, é o custo de manutenção do carro, né? De que adianta você comprar um carro super caro se você não consegue dar conta de fazer as manutenções do carro porque elas são caras demais? Não faz sentido, você acabou jogando dinheiro fora. Para vocês terem uma ideia, o Polo foi considerado o carro com o menor índice de reparabilidade do Brasil. E olha que fato interessante, ele não foi considerado só o carro com o melhor índice de reparabilidade do Brasil na categoria dele. Ele superou diversos outros carros em outras categorias. Foi considerado o carro com o melhor índice de reparabilidade do Brasil, no total. O que isso significa? Significa que é o carro com o menor custo de manutenção do Brasil. É um carro que você vai ter qualidade e é um carro que você não vai gastar muito para manter. Show de bola! É assim que se compra usando a inteligência. É isso que eu quero que você consiga fazer e que o consumidor brasileiro passe a fazer. Então vamos lá, eu vou falar dos itens de segurança aí que a galera ignora para que as pessoas conheçam. Eu não tenho como mostrar esses itens de segurança funcionando por motivos praticamente óbvios, mas eu gosto de falar sobre eles. O primeiro deles, comum, freios ABS. Hoje em dia os carros praticamente todos têm, né? Já virou uma obrigação aí que está na lei, mas é importante saber que a geração dos freios ABS ela vai variando e muitos carros nacionais utilizam gerações passadas de freios ABS, gerações que já foram superadas. Os freios ABS usados no novo Polo são de última geração, tá lá no topo de linha da tecnologia ABS que já existe aí no mercado internacional. Esse mesmo freio ABS, as montadoras, elas fizeram um estudo que descobriu que as pessoas não costumam acionar o freio ABS. Olha que coisa curiosa. Você normalmente tem o freio ABS, mas está acostumado a frear o carro de quando você não tinha o freio ABS. Então você tem medo de afundar o pé no freio, com medo do carro patinar, né, derrapar, girar e tudo mais. Então normalmente as pessoas, até na situação de emergência, elas não afundam o pé no freio, que é o que é necessário para acionar o ABS, né? A partir de uma certa profundidade, uma intensidade que você pisa no freio, é que o freio ABS é ativado, né? Que dá aquela trepidada. Quem já pisou fundo sabe aí. As pessoas acham até que o freio está falhando, mas na verdade é o ABS funcionando ali. Então, o novo Polo ele tem um recurso que te ajuda a usufruir do ABS. É chamado de assistente de frenagem. Como é que ele funciona? Sempre que você estiver dirigindo e o novo Polo detectar que você tirou o pé do acelerador muito rápido e pisou o pé no freio muito rápido, ele entende que é uma situação de emergência e ele entende que você está precisando frear o carro bem rápido. Só que nessa situação, às vezes você não pisa o freio fundo o suficiente. O que o carro vai fazer por você? Ele vai pisar o freio para você. Ele vai afundar o pé para você acionar o ABS e parar o carro antes. O carro está fazendo você usar um recurso que geralmente você não usa nos outros carros. Tá? Ele está fazendo você conseguir frear o carro com segurança e numa distância menor. É um auxiliar do ABS disponível no Polo. O novo Polo ele tem um sistema chamado distribuição eletrônica de frenagem. Como é que funciona isso, Pinche? É bom saber, né, esse tipo de coisa. A distribuição eletrônica de frenagem, como o nome já diz, é uma central eletrônica que vai identificar e decidir qual é a roda que
que está precisando frear mais naquela situação. Não necessariamente ele vai deixar que o carro freie só as rodas da frente ou só as rodas de trás. Ele vai escolher qual é a roda naquela curva ou naquela reta que precisa que o freio seja acionado com mais intensidade e vai direcionar o freio para aquela roda ou para aquelas rodas que mais precisam. Nem sempre acionar só os dois da frente é a melhor frenagem da situação. Então ele tem isso também. E isso é interessante porque isso costuma evitar derrapagens, né? Às vezes você está fazendo a curva e pisa no freio, uma emergência ali, o carro normal ele tenta frear as duas rodas da frente ou as duas rodas de trás. Nesse caso não, ele vai escolher qual que é a roda que é adequada para acionar o freio com segurança para o carro não sair, por exemplo, de lado. Só um exemplo, complementa esse é o controle de tração, né? O controle de tração, muita gente já sabe, é aquele que evita que o carro patine. Por exemplo, quando você tenta sair na primeira arrancando, ele vai garantir que a roda fique o tempo todo ali no solo, vai dar mais tração no carro, o carro vai acelerar mais rápido. Eu sei que tem gente que gosta de dar aquela cantada de pneu, você pode desligar isso, mas isso aí eu acho que é o mínimo, né? O carro não sair dando cantada de pneu. O mais importante aí do controle de tração é evitar, né? Quando você faz uma curva fechada, que o carro patine, né? E isso garante também bem mais estabilidade, bem mais segurança para o carro não vai derrapar se você fizer uma curva acentuada, porque ele vai controlar a tração, né, da roda do carro. Se, por exemplo, você faz uma curva muito acentuada e muito rápido, ele vai jogar a tração para o pneu que está com mais contato com o solo, né, com mais aderência, e vai tirar a tração do pneu que está com pouca aderência, para que esse pneu não patine e o carro venha a girar ou aconteça algo desse tipo. Show de bola! O controle eletrônico de estabilidade é outro recurso também para tentar evitar acidentes. Identificar quando o carro está em uma situação que provavelmente ele vai rodar, seja em um desvio rápido, seja em uma situação de curva que você está sentindo o carro sair e o carro vai perder a traseira. O controle eletrônico vai reduzir o carro para você e vai frear uma ou várias vezes até que o carro volte a ter estabilidade, até que o carro volte a ficar no chão. Aí ele devolve o domínio do carro para você. Então ele evita, quando você tá para perder o controle do carro, né, tá para fazer o carro girar, ele retoma o controle do carro para você e depois te devolve o carro nas suas mãos. O controle de assistência em rampa eu acho bobinho, mas muito legal, né? É bem simples, o carro detecta qualquer inclinação a partir de 5 graus, ele já identifica. E aí se você tiver, por exemplo, em uma subidinha ou em uma ladeira, né, que o pessoal tem muito medo, principalmente no carro manual, né? Quando você está na ladeira, você precisou parar o carro na ladeira lá, no engarrafamento, você joga a primeira ali. E tem gente que prefere fazer assim, né? Tira o pé rápido do freio e já pisa com tudo no acelerador para o carro sair andando. Tem gente que, por segurança, prefere puxar o freio de mão, sentir o carro e depois soltar o freio de mão suavemente e o carro andar. Não correr o risco do carro dar aquela descidinha e bater no carro de trás. E tem gente ainda que fica lá fazendo a minha embreagem, saindo aquele cheiro de embreagem e forçando lá o carro. No novo Polo você não precisa fazer nada disso. Quando você estiver na ladeira que você pisar no freio, seja na primeira ou seja no ponto morto ou na ré, ele vai identificar que você está nessa inclinação e vai travar o carro para você. Quando você passa a primeira, você começa a acelerar, ele vai ficar travado ainda por 2 segundos e vai soltar o freio suavemente e aí você vai andar com o carro. Então o carro não vai descer nada, ele vai ficar parado. Começou a acelerar, ele anda de novo. Parou de novo, ele trava o carro. Começou a acelerar, ele anda. Isso é muito legal porque evita que você force o carro, né? Principalmente a minha embreagem, ela passa a ser quase que totalmente dispensável no carro. Ladeira, aclive, pisa no freio mesmo, bota lá no ponto morto, relaxa. Quando você botar a primeira e começar a acelerar, ele vai soltar o freio para você. Isso é show de bola, pessoal. Não desgasta a embreagem do carro, aumenta muito a vida útil do carro. O bloqueio eletrônico de diferencial também está nele. A galera vê muito mais isso nas caminhonetes, né? Que é bem simples, na verdade. Você vê quando o carro está todo inclinado lá num barranco e tal, ele vai identificar qual é a roda ali que está com a melhor tração no solo e vai jogar toda a força para essa roda e vai tirar a força da roda que está patinando para o carro não perder tração. Então é bem simples, mas isso aí ajuda bastante, né, num carro de passeio, porque você pode acabar tendo que subir uma ladeira em uma roça e tal, e o carro vai te ajudar a subir essa ladeira com bem mais segurança. Esse recurso ele também atua na estrada. Tem um recurso bem legal
que só está presente em carros bem mais caros, né, que é o da limpeza do freio a disco automática. É bem interessante isso, porque quando você está acima de 70 km por hora e com o limpador de para-brisa ativado, o novo Polo ele entende que você está em uma situação de chuva, ele aproxima a pinça do disco e aí mantém o disco seco. Você sabe que quando o freio está molhado, a resposta do carro não é a mesma, né? Ele demora bem mais tempo para alcançar lá o fim da frenagem. E com o freio seco, ele consegue frear bem mais rápido. Então o Polo ele detecta quando você está numa situação de chuva e aproxima as pinças para o disco ficar sempre seco e aí você consegue a máxima eficiência de frenagem. Isso eu acho show de bola. Uma outra coisa muito massa no Polo que pouca gente sabe, né? Pouca gente utiliza e eu não vejo em carros assim da mesma categoria, é o monitoramento da pressão dos pneus. É bem legal isso, porque é também uma outra coisa muito negligenciada aí pelo brasileiro, né? Que é a calibragem do pneu. Muita gente só calibra pneu quando vai viajar. Tem gente que calibra de mês em mês, mas eu vejo pouca gente calibrando o pneu semana a semana, né? Ou se preocupando com a calibragem do pneu. A calibragem do pneu ela afeta duas coisas, principalmente, e uma terceira que é meio preocupante. Pneu descalibrado gasta mais, gasta de forma irregular, né? Então ele fica careca, não todo por um, mas às vezes ele fica careca no meio, às vezes ele fica careca nos cantos. Se o pneu tiver muito calibrado, né, exagerado ou pouco calibrado, isso afeta também o consumo do carro, afeta o funcionamento da suspensão do carro. Se tiver muito cheio o pneu, a suspensão trabalha mais, porque o carro trepida mais. Se tiver muito descalibrado, a suspensão vai trabalhar menos, mas o carro vai forçar mais, né? Porque a roda gira menos, tem mais esforço para girar, consome mais combustível. Então uma coisa besta dessa, né, que a gente não liga muito e afeta várias coisas no carro. O novo Polo tem um monitoramento da pressão dos pneus, então ele vai te avisar quando a pressão do pneu estiver fora do padrão ali. E aí você vai lá e calibra o pneu. Ah, pinche, eu vou precisar ficar calibrando o pneu toda semana, acho isso um saco. Não precisa, no novo Polo não precisa. Quando sair da pressão adequada, ele vai te avisar. Ah, pinche, então o novo Polo tem sensores lá em cada um dos pneus, o pneu deve custar uma fortuna. Não é esse tipo de sensor. Não vai custar, é pneu comum, o pneu de fábrica lá, você só vai precisar usar quando você for trocar o pneu da mesma medida do pneu de fábrica, porque o sensor é de outro tipo. Lembra que eu falei lá do controle de estabilidade, do controle de tração que ele tem e tudo mais? Então, esse sistema é que vai monitorar o tipo de rolagem do pneu, o tipo de comportamento do pneu padrão. Então, quando você coloca a calibragem padrão, o sistema reconhece que o pneu está funcionando dentro da forma como ele foi feito para funcionar. Se você descalibrou o pneu ou se calibrou demais o pneu começa a girar diferente. E aí o sistema do carro vai detectar por essa forma de rolar diferente do pneu que o pneu está descalibrado. E aí ele vai te avisar se é para mais, se é para menos. Ele não vai saber isso, mas ele vai saber que o pneu não está funcionando como deveria e vai te avisar. Aí você vai lá no posto. Achei isso fenomenal. Coisa pra caramba que o Polo tem de segurança, né? Eu espero que vocês tenham tomado consciência desse tipo de coisa quando vocês forem comprar um carro. E eu vou fazer mais um vídeo aí falando sobre outras coisas do carro, né? Defeitos, minhas impressões, consumo e tudo mais. Mas eu vou cortar aqui, que esse vídeo já ficou longo demais. Espero você lá no próximo. Espero que tenha ajudado muita gente aí. Valeu, um abração. Tchau, tchau.